Eu vou trazer basicamente três pontos aqui. Primeiro eu vou fazer uma parte mais provocacional, vou trazer alguns elementos para instigar vocês, nos tirar da zona de conforto, entender onde é que estão as grandes oportunidades dentro desse processo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre possibilidades, né? Trazer alguns exemplos, alguns cases, algumas questões que eu julgo importantíssimas a gente enxergar que é possível no mundo administrativo, e depois eu fazer um paralelo aí do mundo da manufatura, do mundo administrativo, onde é que estão as principais dificuldades, onde é que estão os pontos de oportunidade. O fato é que quando a gente compara o mundo office do mundo administrativo, a gente está dentro de um mar de oportunidades, né? A grande maioria das organizações iniciou todo o seu processo dentro do processo de manufatura, e quando a gente vai olhar e vai buscar oportunidades lá, ou no ambiente produtivo, a gente já está num nível de eficiência, de produtividade bastante alto. Por outro lado, o que a gente vê no mundo administrativo é que muitas das atividades que antes eram descentralizadas, elas passaram para o mundo administrativo de maneira centralizada, e nesse processo de transição, o que a gente percebe é que a maioria dessas atividades, quando migraram para os processos administrativos, elas não foram pensadas de maneira a se tornar mais enxuta antes de serem trabalhadas. Então, os números que o Ivan citou no início, eles são números gerais, mas eu diria para vocês que praticamente todos os trabalhos que a gente faz, a grande maioria, 90% ou mais, das atividades não agregam o valor do ponto de vista do cliente. Então, o mato é grande, gente, tem muita oportunidade dentro do administrativo, né? Um exemplo clássico que eu gosto de dar nesse processo, para a gente perceber o quanto nós nos acostumamos com o desperdício no mundo administrativo, é o processo de compras, né? Existem vários outros, mas o processo de compras sempre é gostoso falar sobre ele. O fato é que, dentro de uma operação, por exemplo, nós nos acostumamos ou desenhamos processos para que decisões importantes fossem feitas com mais segurança e de maneira mais enxuta. Por exemplo, para comprar matéria-prima em qualquer organização, eu tenho um processo estruturado de compra, eu tenho uma negociação de produtos e uma pessoa, um analista de PCP, geralmente com um clique ele envia ordens de compra para uma série de fornecedores. Com um clique ele decide a compra de alguns milhões de reais, quiçá mais de 1 milhão. Por outro lado, nós nos acostumamos no administrativo a pedir autorização para o gerente, às vezes até para o diretor, para comprar um pacote de post-it, né? E a gente acha isso normal, nós nos acostumamos com o desperdício no mundo administrativo, nós nos acostumamos com a burocracia no mundo administrativo, nós nos acostumamos às aprovações necessárias, a reuniões necessárias, nós nos acostumamos com uma série de desperdícios, porque eles estão lá há muito tempo, e o fato é que tem pouco trabalho nesse sentido. Então, isso serve para nos deixar um pouco desconfortáveis e perceber a quantidade de oportunidade que tem dentro desse universo. Linhas gerais, se a gente fosse, nesse momento, olhar para a organização que vocês trabalham, mais ou menos deve estar acontecendo isso daí. Em verdinho, são as pessoas que estão agregando valor do ponto de vista do cliente. Em cinza, muito provavelmente, pessoas nesse momento que estão fazendo atividades que não agregam valor do ponto de vista do cliente. E eu diria que talvez essa visão que está aí seja talvez até otimista, porque em muitos trabalhos a gente encontra um percentual ainda menor de atividades que de fato agregam valor do ponto de vista do cliente. É só a gente pensar e perceber quantas ajustes de informações para trazer de um sistema para outro sistema, informações duplicadas, informações são trabalhadas que não são importantes, informações que às vezes não existem, processos lentos, sistemas às vezes não tão eficazes, incompatibilidade de informação entre áreas, desincronia entre áreas, esperas e assim por diante. Quando a gente para olhar o nosso mundo administrativo, ele é cheio de desperdício. E quando a gente pensa nas áreas de negócio, na área administrativa, me parece que nós construímos essas áreas para serem áreas que nos ajudam a aumentar o desempenho das organizações.
por outro lado, quando a gente conversa com a maioria das pessoas, a sensação real é que elas estão carregando o piano e não pensando na estratégia, não desenvolvendo projetos, né? E quando a gente para refletir um pouco mais sobre isso, a gente percebe quanta quantidade de projetos enormes que tem dentro de um mundo administrativo que não pode ser avançado e não consegue ir para frente porque o pessoal está carregando, de fato, o piano. Nós vamos falar de algumas possibilidades, né? E o Ivan já adiantou um pouco o assunto. Quando a gente fala de Lean nos processos administrativos ou nos processos de negócio, a gente está falando literalmente em reduzir processos de meses para dias, ou de meses para semanas e semanas para dias. As oportunidades são enormes. Vou dar um exemplo que a gente está fazendo nesse momento, né? Nós estamos ajudando algumas escolas em torno aí do nosso país, e nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está vivendo distanciamento social, é óbvio que as escolas não podem ter aula presencial e precisaram se adaptar um pouco mais rapidamente a esse cenário, né? E algumas escolas estão nos ajudando nesse sentido. E interessante que nós começamos alguns projetos há 3, 4 semanas atrás e já estão vendendo lá seus cursos, já estão divulgando seus cursos. E as pessoas, quando nos perguntavam assim, Thiago, onde é que estão as ferramentas aqui? Que é um pouco do que eu quero provocar também vocês, né? As ferramentas, né? Onde é que estão as ferramentas aqui? Eu lembro que uma pergunta veio nesse sentido, né? Cadê as ferramentas de Lean? Cadê o nosso espaguete? Cadê o nosso Kanban? Cadê nossas ferramentas aqui de Lean? E aí eu fiz a pergunta, gente, quanto tempo vocês levaram para construir um curso novo? Né? A resposta foi 2 semanas e meia na época dessa pergunta. E eu disse quanto que naturalmente seria se nós não tivéssemos feito com uma abordagem Lean. Isso é provavelmente 3 meses. Então é nessa ordem de grandeza que estão as oportunidades. Relatórios que às vezes levam semanas, levando dias, decisões que talvez levariam semanas, levando dias, né? Indo ali para o mundo da contabilidade, né? Conciliações contábeis que às vezes levam 1 semana para fazer fechamento de mês, fazer fechamento em 1, 2 dias. Então, é essa ordem de grandeza que estão ainda as oportunidades, né? Nós temos muito desperdícios e é essa ordem de grandeza que a gente tem no nosso mundo administrativo. E onde que estão as principais diferenças desses dois mundos? Onde é que estão as principais diferenças desses dois mundos? Aí eu queria tomar um pouquinho de tempo, que é onde eu acredito que estão as maiores dificuldades, né? O profissional de Lean, ou sistema Toyota, que sai do mundo da manufatura e vai para o administrativo, ele tende a ter algumas dificuldades. Uma delas é da interação dentro desse processo. Então, basicamente, eu costumo dizer, se você pegar um sensei, pegar um grande expert em Lean e colocar ele numa fábrica, o que ele vai levar para esse ambiente? Ele vai levar papel, vai levar um lápis ou uma caneta, vai levar sua calculadora, suas anotações, e talvez em um dia, percorrendo uma fábrica e conversando com algumas pessoas, ele vai entender onde estão grandes desperdícios. Ele logo consegue identificar grandes oportunidades, ele consegue ver o estoque parado, ele consegue ver desbalanceamento, ele consegue ver, por vezes, problema de qualidade, ele consegue ver problemas de falta de padronização. Com um olhar, ele consegue identificar muita coisa. Se você colocar esse mesmo profissional altamente experiente dentro de um ambiente administrativo e ele ficar o dia inteiro com o seu papel, o seu lápis, a sua calculadora, as chances são que no final do dia ele não vai entender nada. Porque se ele ficar atrás de uma pessoa, essa pessoa está fazendo uma atividade, daqui a um pouco ela troca de tela, né? O famoso Alt-Tab, trocou de tela, já não sabe mais onde ela está, daqui a pouco tem um telefonema, ela sai, vai para uma reunião, ela sai dessa reunião, ela vai em outra área falar com alguma pessoa, daqui a pouco ela volta para aquele assunto que ela tinha começado, e assim o dia dela percorre. Então, esse mesmo profissional, com toda a expertise dele, ele não consegue avançar e não consegue compreender o processo. E daí eu acho que vem um elemento importante dentro desse processo,
que no mundo administrativo é pouquíssimo provável, o Thiago até hoje não vi, conseguir avançar sem o legítimo engajamento das pessoas. O fato é que a maioria dos processos administrativos eles acontecem dentro da cabeça das pessoas e não de maneira concreta, de tal forma que as outras pessoas conseguem ver. Esse é uma das grandes desafios, na minha opinião, do mundo administrativo. Esse é talvez o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio é que no mundo da manufatura, uma das coisas que a gente mais prega no mundo Lean é o respeito, né? É respeitar as pessoas, os profissionais, o conhecimento que eles têm da sua operação, né? Respeitar aquilo que ele está fazendo, né? Saber que o operador, o montador, aquela pessoa que está lá na operação, ela tem conhecimento do trabalho dela, e o respeito faz parte do conceito de liderança Lean. Quando migra para o administrativo, esse profissional precisa aprender a respeitar mais um elemento, que é respeitar as diferentes profissões. Então, agora eu preciso respeitar alguém que não conhece nada de engenharia, alguém que fez, por exemplo, direito, eu preciso respeitar alguém que fez contabilidade, alguém da área de tecnologia, alguém da área de humanas, alguém da área logística, alguém da área de compras, negociação, alguém que fez economia. E essas formações diferentes, elas trouxeram escolas diferentes, formas de pensar diferentes, mindsets diferentes. Horas eu vou estar trabalhando com um médico, um profissional de saúde, e eu preciso entender que eles enxergam o mundo de uma outra realidade. E esse respeito pelas diferentes profissões é um desafio para quem está acostumado com o ambiente apenas industrial e não desenvolveu esse olhar, né? Vai para o mundo do serviço. Eu tenho uma grande amiga que trabalhou muito tempo em fábricas, e ela teve a oportunidade de ir para o mundo de serviços, e ela me contava o quanto era diferente tudo que ela pensava, passar a pensar diferente. Então, esse é um grande desafio para quem é da manufatura conseguir migrar para o mundo office. E outro desafio que eu trago aqui é o próprio nível educacional, o nível de formação, né? Agora, geralmente, o que a gente está fazendo no mundo administrativo, diferentemente talvez de boa parte do mundo manufatura, é que a gente está basicamente dialogando com pessoas que também, ou que talvez até mais, venceram em suas profissões. Então, quanto no mundo da manufatura, por vezes, eu estou dialogando com pessoas que, na sua carreira, estão no nível, talvez um estágio anterior, ou 2 estágios anteriores, possivelmente no mundo administrativo eu vou estar dialogando com pessoas que estão no mesmo estágio de desenvolvimento, talvez estágios acima do que o meu. E isso também faz total diferença, porque agora esse processo de envolvimento ele passa a ser totalmente diferente, né? Para finalizar essa parte das principais diferenças, eu diria que, para resumir esse contexto, quando a gente pensa em Lean no ambiente de manufatura, ele é bastante pesado em termos de técnicas e metodologias, bastante métodos, né? A gente precisa entender de Kanban, precisa entender de Heijunka, precisa entender de fluxo empurrado, fluxo puxado, FIFO e por aí vai, setup, TRF, preset, por aí vai. Quando vai para o mundo administrativo, a quantidade de técnicas necessárias para tornar um processo uma filtração menores, mas a quantidade de técnicas necessárias para envolver as pessoas, ela passa a ser maior. E talvez esse seja o grande desafio aí do profissional migrar para essa área.